partir da versão 4.34 do RadiusNet, nós trouxemos para a tela de logins online diversas informações importantes que são coletadas pelos ABICs. Essas informações são muito importantes para que o atendente já detecte problemas no cliente e até mesmo na rede do provedor, e já possa alertar o restante da equipe ou tomar as providências necessárias. Aqui então é a tela de logins online que vocês já conhecem. Vamos ver aqui. Então aqui nós temos aquela parte da tela que vocês já conhecem, né? Que são os dados do plano, do cliente e a navegação instantânea dele. Então agora o cliente está fazendo um upload de quase 7,5 megas e um download de 6 megas, num plano de 70 por 15 de upload. Então aqui a gente tem a velocidade instantânea dele, sendo medida aqui no MikroTik, tá certo? Essa parte aqui é a parte que a gente já conhece, que já existe hoje. A novidade começa aqui, ó. A partir daqui. Nós temos um gráfico de RX e TX do cliente. Então aqui nós vamos mostrar o tráfego médio desse cliente. Então das últimas 24 horas. Eu posso mudar aqui desde 1 hora até 90 dias, tá certo? E aí, por default a gente mostra 24 horas. Então a gente consegue ver aqui se o cliente está trafegando nesse período. Pode ver que aqui, ó, entre 13 e 15 e pouquinho, ele não navegou. Tá? Isso pode indicar algum problema, tá certo? Mas no restante das horas, olha, ele foi navegando nem que fosse um pouquinho. Tá certo? Então esse aqui é o tráfego médio, para ver se o cliente teve navegação em um determinado período. O de velocidade instantânea é o gráfico anterior. Próximo gráfico interessante é o de usuários online na porta PPPoE. Então, na porta que o cliente está conectado, a gente tem uma média aí de 164, quase 165 usuários, ó, e é uma reta. Se esse gráfico de repente estiver caindo, ou tiver uma queda, né, abrupta, nós já sabemos que tem um problema nessa porta. E alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma OLT travada, pode ser uma fibra rompida, ou algo do tipo, né? Então essa aqui é o usuários online na porta, tá certo? Todo gráfico tem um ponto de interrogação aqui que para você poder ver o que é a explicação do que ele está mostrando, tá certo? Aqui nós temos o total de usuários PPPoE no concentrador. Então esse concentrador aqui tem mais ou menos 850 clientes online e também está retinha a linha, ó. Não temos queda nenhuma. Isso é muito importante porque se tiver alguma queda abrupta mostra que tem um problema no concentrador, né? Poderia ser na porta, poderia ser em várias outras portas, então essa visão geral do concentrador também é importante. Aqui nós temos um consumo percentual de RX e TX da interface. Então vai de 0 a 100. Se essa interface tiver 1 GB, aqui estiver batendo 100%, está trafegando 1 GB nela. Se for 100 MB, os 100% vão ser os 100 MB, tá certo? Então nós estamos vendo aqui que essa interface está bem folgada. Então nós não temos problema, se o cliente ligar falando de lentidão, isso aqui estiver alto, pode ser um gargalo na rede. Então esse gráfico ele é bem importante. Nesse caso aqui, ó, não tem gargalo na porta do PPPoE, tá certo? Muito interessante. Esse aqui é o RX e o TX da porta PPPoE mesmo. Olha só, esse aqui ele está trafegando, ó, não está chegando em 320, ó, está uma 270, alguma coisa assim, tá certo? Que até bate com o gráfico anterior aqui, ó, de utilização da porta, né? O momento que cai um, o outro cai, o outro momento que sobe um, o outro também sobe, tá certo? Então isso aqui é importante para ver também. Se você tem aqui um momento que isso aqui para de mexer e cai, essa porta parou de trafegar. Então ela também pode indicar algum problema aí, além do tráfego excessivo, a falta de tráfego aqui também, de repente, né? Repentina, ela é algo que pode indicar problemas. Então é importante ter nessa tela aqui. Temos aqui também o CPU total do equipamento, que é interessante para ver. Muitas vezes uma CPU alta vai causar perda de pacote, lentidão na navegação. Então o cliente está ligando, reclamando, é muito importante ver o que está acontecendo e um pequeno histórico aqui de 24 horas, que lembrando, você pode trocar a qualquer momento, tá certo? Então essa aqui é a CPU do concentrador. E aqui a gente tem a
temperatura do concentrador. Isso é muito importante também, porque temperaturas altas podem causar lentidão, deixar o equipamento assim completamente maluco, né? Então isso é muito importante que vocês tenham essa noção. Então o operador está olhando, quebrou o ar-condicionado, ninguém viu, o ar-condicionado está ficando sujo e ninguém prestou atenção, ele começa a ficar menos eficiente, essa temperatura tende a aumentar uma hora. Então esse gráfico vai mostrar isso. E é muito importante que tenha essa informação aí na hora do suporte do cliente. Nós temos aqui agora outras informações interessantes que não são de gráfico, tá? Então a primeira delas é esse quadro chamado Outras Informações, que vai te falar, por exemplo, o uptime do equipamento, tá certo? Vai falar a versão do router OS que está no equipamento. Vai falar na interface se ela está com algum tipo de erro. Então, como a interface está ok lá, a gente viu que ela está com tráfego, tudo. Está aqui, ó, interface habilitada, cabo conectado. Mas ela poderia dar aqui cabo sem cabo conectado. Quer dizer, ou seja, já mostra um problema de hardware aí na interface. É interessante já poder ver aqui esse tipo de problema. Ele vai mostrar aqui o rate da porta, ou seja, 1 GB, como a gente já tinha entendido ali por causa daqueles 320 que apareceu ali de tráfego, é uma porta de 1 GB. Ó. Então ela vai de 0 a 100%, ela estava ali em 300 e pouco, 30% de tráfego, exatamente o que a gente viu ali no outro gráfico. E aqui uma outra informação importante, retorna 1 se estiver fechado em full duplex, ou 2 em half duplex. Uma porta fechada em half duplex indica problema, e ela perde a sua performance. Então é muito importante, de repente, se tiver uma porta aqui fechando com o número 2, que é half duplex, é importante que quem está olhando essa informação já passe adiante para que o pessoal da rede possa fazer a manutenção necessária para resolver esse problema. E depois a gente tem aqui uma visão geral dos relatórios de problemas dos ABICs como um todo, de todo o provedor. Não só da porta, não só do cliente aqui mais. Então é uma visão também interessante para o atendente ter. Né? Ele vai poder olhar aqui se tem alguma coisa acontecendo. Então, por exemplo, aqui um equipamento que perdeu o ping. Aqui a gente tem uma interface que, olha, está sem cabo conectado, então precisa olhar o que aconteceu. A gente tem aqui uma interface que está com um valor uma interface de fibra com valor de menos 40, então preciso olhar por que esse valor está tão baixo, tá certo? E uma informação, por exemplo, que o determinado equipamento reiniciou. Isso é muito importante, porque o equipamento não é para reiniciar. Então, se ele reiniciou, é importante que algum operador saiba disso, né? E vá tomar as providências para que ver se isso foi algo que aconteceu sem necessidade, né? Como falta de energia, então colocar no break, trocar a bateria de no break, etc. Então, como vocês podem ver, na tela que vai analisar se o cliente está online, se o cliente está navegando, você já pode ter aqui, analisar o histórico de navegação desse cliente, o histórico da porta, o histórico do concentrador de TX, RX, se a porta está lotada ou não, qual é o tráfego que está naquela porta naquele momento, a CPU e temperatura do equipamento. Fora isso, você vai ter outras informações aqui importantes para detectar problemas e também as informações relativas a todo o restante da rede do provedor. Tudo isso, gente, é trazido dos ABICs. Então, quem tem o módulo ABICs já tem isso numa tela, mas muitas vezes o atendente não está no lugar que está a tela. Pode estar numa empresa terceirizada de atendimento, e longe, né? Ou alguma pessoa em home office. Então é interessante que essas informações agora elas vão aparecer na hora do suporte técnico. Tá? Nossos próximos passos agora serão para criar uma interface dessa para roteadores da Huawei e na sequência para as OLTs da Datacom, FiberHome, Huawei, Intelbras e ZTE. Então, além dos dados do concentrador aqui, a gente vai trazer também todos os dados da GPON. Isso vai ajudar muito também na hora de um suporte técnico. Tá bom, gente? Muito obrigado.